Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, tudo bem? Tudo bom, tranquilo? Graças a Deus. Estamos aqui no YouTube começando mais esse episódio. Hoje estamos continuando no capítulo 14 de Apocalipse. Estamos aí no ano de 2024, tá? Esperamos com certeza, vamos terminar, né? Com fé em Deus. Tá, esse livro de Apocalipse em 2024. Mas muito bem, pessoal, estamos aí no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Nós estamos chegando aí perto dos 2.000 inscritos, graças, né, ao Senhor, e depois você que clica aí, ó, né, dando o seu joinha, fazendo seu comentário e ao mesmo tempo se inscrevendo. Então seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos falando hoje aqui, olha, os anjos voltaram, né? Voltaram aí, ó. Olha aí, ó. Gente, tá chegando a hora H. Rapaz, que hora H é essa? Já nós vamos saber, tá bom? Beleza? Então, espere aí, ó. Com certeza que durante o transcorrer desse vídeo, nós temos muitas coisas interessantes e você vai saber o que vai acontecer nesse momento quanto esse primeiro anjo, né? Vai estar o quê? Voando sobre a terra, o que vai acontecer, tá bom? Okay. Falou, Alfredo, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. E você também que está nos ouvindo aí, beleza? Ok, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Continuando então aqui no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Depois de nós termos falado a semana passada de Jesus, que estava ali no Monte Sião, com 144 mil, né, que voltaram. E depois, no versículo 6, João diz uma outra visão, que ele continua tendo esta visão. Ele olha e diz assim: vi outro anjo voando. Esse outro, no grego, é halos, que quer dizer da mesma espécie, da mesma hierarquia. Outro, ok. Da mesma hierarquia, provavelmente seriam querubins, né? Então, ele diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo. Então veja que nós tínhamos falado a semana passada que na época da tribulação, esses 7 anos de tribulação, haverá 3 grandes momentos de evangelismo. Sim. O primeiro serão as 2 testemunhas, o segundo serão os 144 mil, que estarão evangelizando por todo o mundo, nós falamos a semana passada, e aqui entra o terceiro momento de evangelismo no mundo, como se fosse a última chamada. Então... Não é? Ok. Ok, então aqui é como se fosse, aqui é antes do julgamento, antes de tudo acontecer, de vir a ira de Deus, de vir o julgamento, ainda tem essa última pregação de evangelho ainda. Não é? Você vê que Deus é paciente, misericordioso, tardio em irar-se, tardio... se não fosse as misericórdias do Senhor, estaríamos consumidos. De não sermos consumidos. Exatamente. Então você vê que mesmo na tribulação, onde o julgamento de Deus está acontecendo, onde a ira de Deus está sendo derramada sobre as pessoas, Deus ainda manda misericórdia. Não é? E este anjo passa voando pelo meio do céu, isso é o que diz aqui, né? Tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda nação, tribo e língua e povo. Esse evangelho, ele é eterno, ele não passa. E ele diz assim, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Muito bem. Só interrompendo você, fazer uma pergunta aqui, né? Outro anjo, você já falou que era da mesma espécie, né? Voando pelo meio do céu, ok? Tendo um evangelho eterno para pregar. Mas anjo prega. Tá vendo aí? Rapaz. Veja que... Anjo prega. Na Bíblia, nós temos vários momentos de pregação, de evangelismo, e vários momentos, né? Então você veja que começa-se lá no Antigo Testamento. Quem pregava a palavra de Deus no Antigo Testamento? Ela era passada verbalmente pelos pais, sim, os patriarcas. Então, você vai ver lá... Inculcando, né? Inculcando na cabeça. Então, você vai ver, por um exemplo, quando Adão sai do paraíso, ele é expulso do paraíso,
quem que passa para os filhos dele? Porque Caim e Abel faziam sacrifício e ofereciam a Deus. Tanto é que o sacrifício de Caim não foi aceito. Foi rejeitado. Não é? Mas quem que ensinou eles que existia um Deus e que eles tinham que sacrificar a Deus? Com certeza. O pai deles. Né? E isso vai passando. E depois vem Noé, né? Que vai passando. Os altares, né? Os altares e tudo. Nós vamos vendo isso daí. Essa era a maneira que era passada a palavra de Deus. Vem Abraão, Deus fala direto com Abraão, que Abraão passa para Isaac, passa para Jacó, passa para os seus filhos, até vir Moisés, que vem a lei ali, toda imprimida e escrita, né? E aí vem os profetas, quando o povo se desviava da lei, vem os profetas. Não é? Esdras, quando voltou do Esdras, cativeiro. quando volta do cativeiro. A lei, né? Ele lia e traduzia, porque o povo tinha ficado 70 anos no cativeiro e o povo não entendia direito as leis, nem a língua. Então tinha que se traduzir, tinha que se explicar. Até que vem Jesus, e prega o evangelho, a nova aliança. E os apóstolos. Também. E nós hoje. Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Okay. E nós hoje. Então hoje nós estamos pregando este evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho hoje. Mas esse trabalho vai cessar. Esse trabalho vai cessar um dia, quando a igreja for arrebatada da terra. Tudo bem. A igreja foi arrebatada, acabou o nosso trabalho aqui em relação a isso, né? Agora começa outra fase. É uma outra fase. Então, aí tem as testemunhas. As testemunhas. Aí vem as testemunhas, começam a pregar, são mortas, depois são levadas ao céu de novo, seus corpos... o Espírito entra de novo no corpo, eles sobem ao céu. Depois vem os 144 mil que evangelizam. E por último, os anjos vêm com esse evangelho eterno, dizendo: temei a Deus, né? Ou seja, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Então esse anjo ele vem com esse evangelho que é boa notícia, que é uma notícia boa, dizendo: olha, temei a Deus e adorai, porque nesse momento, quantas pessoas não estarão com as suas testas marcadas, a sua mão marcada, adorando a besta, né? Aqueles que ainda não receberam o sinal da besta, aqueles que não receberam essa marca, ainda haverá pessoas que não receberam, e esse evangelho está sendo para eles: olha, adorai a Deus, temei a Deus e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes de água. Você está dizendo, quem criou tudo, o criador do universo é Deus. Vocês têm que adorar a Ele, porque esses daí que eles estão adorando são homens. Porque isso aqui, porque veja bem, como a igreja não vai estar mais aqui, o Espírito Santo não vai estar aqui, o Consolador, isso significa, essa parte aqui, falando aqui, que ainda continua falando, olha, temei a Deus, quer dizer, olha, fica atento, fica ligado, fica dizendo, dá-lhe glória, pois chegada a hora do seu juízo. Muito bem. Então isso quer dizer que, mesmo com essa história toda, a misericórdia... Opa, até me enrolei aqui. A misericórdia do Senhor continua em ação. Continua em ação. Você vê que Deus ele é misericordioso e ele manda no finalzinho. Porque o que já aconteceu aqui, para chegar a esse ponto do anjo ter que... Vem um anjo do céu. Até as pedras, né? Camarão, você vê. Vem um anjo voando no céu com o evangelho eterno dizendo isso. Porque veja, nesse tempo de tribulação, o que estará acontecendo? Estará acontecendo o juízo de Deus na terra, estará o anticristo governando, perseguindo o povo de Israel, marcando as pessoas e colocando e prendendo e matando aqueles que não recebem a marca dele. Porém, muitas pessoas vão conseguir fugir, não vão receber a marca e não vão morrer, vão conseguir escapar. Isso eles vão procriando, né? Porque procriando. Aqui não está dizendo quanto tempo que é isso aqui. Então, por exemplo, uma mulher que estava grávida, que dá à luz no começo da tribulação, o seu filho, a sua filha, no final da tribulação vai estar com 7 anos de idade. Sim, ok. Não é? Então, a população está indo. E vão sobrar pessoas, porque o que a gente observa aqui neste período de tribulação, que muitas coisas vão estar acontecendo, que o anticristo vai ter esse chip, vai conseguir governar a vida das pessoas, só que tem uma coisa que nós temos que ter em nossa mente. E isso vale para qualquer tempo da nossa vida, seja para o tempo que vivemos agora, seja para o tempo que vivemos, que viveram depois, seja para o tempo das pessoas que vão viver na época da tribulação, que diz o seguinte:
o apóstolo Paulo dizendo sobre os eleitos de Deus, e ele diz assim: aquele que é de Cristo, o diabo não toca. Então, aqueles que são pessoas de Deus, que Deus elegeu... É João que está escrito? É João, né? Nas cartas de João. Nas cartas de João. Nossa. Aquele que é de Cristo, o diabo não toca. Então, o que acontece? Quando, nesse momento de tribulação, nós vemos, por exemplo, no passado, voltando no passado, vamos ver, momentos de tribulação na história. Então, você vê que quando Israel ele é vendido, ele vai exilado, cativo para a Babilônia, lá, Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a estátua. Foram jogados na fornalha de fogo, mas não morreram. O livramento chegou. O rei tinha poder sobre a vida deles, não é? Mas Jesus estava lá na fornalha com ele. Por quê? Porque eram pessoas que eram escolhidas para aquele tempo, aquele momento. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus o protegeu para que ele não morresse, não é? E aí nós vemos profetas e tudo mais. Nesse momento, nesse tempo de tribulação, aqueles aos quais Deus escolheu para ficarem nesse tempo, que ficarem aqui e não receberem a marca da besta e não morrerem, estarão sendo protegidos por Deus miraculosamente, assim como os 144 mil, e mesmo com toda a tecnologia que terá o anticristo, não conseguirá colocar a mão nessas pessoas, porque quem coordena e quem manda no mundo é Deus. É o Senhor que guarda. É Ele. Hoje, talvez nós tenhamos medo das coisas que acontecem hoje, porque realmente, quando a gente vê as coisas de hoje, você vê a tecnologia do jeito que está, você vê a inteligência artificial e todas essas coisas, é um negócio assustador, principalmente para a gente que já é mais antigo, né? Isso, um pouquinho mais experiente. Né? Mais experiente. E aí o que acontece? Você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que será dessas crianças? O que será do meu filho? O que será da minha filha? Será a mesma coisa que aconteceu sempre. Deus os guardará. E ensina a criança no caminho que deve andar, né? Exato. Você tem que ensinar, né? É aqui, ó, é o evangelho pregado para quem? Para quem Deus guardou. Então, teu filho foi quem Deus elegeu, prega o evangelho para ele. E Deus o guardará. Porque essas coisas às vezes nos assustam, né? E nós dizemos, meu Deus, o que será dessa nova geração? O que será desse? O que será daquele? Em toda época, aqueles que são de Deus são guardados por Deus. Amém. Não é? Então, é isso que está acontecendo aqui. É por isso que ele prega este evangelho, por aqueles que são eleitos de Deus. Então, eles ouvem isso. Eles, olha, é chegado o juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uau. Então, aqueles que ouvirem e receberem isso aí, e crerem que esse é esse anjo está falando da parte de Deus, estes sim serão salvos. E aí nós pensamos o seguinte: mas um anjo voando no céu, pregando o evangelho, como ela colocou aí, né, o cara com um megafone ali, dizendo, né, olha, temei a Deus e tal e tal. Aqueles que receberam a marca da besta, ou aqueles que não são eleitos, que vão olhar e vão dizer, um anjo pregando o evangelho, nós, na nossa mente, pensamos o seguinte: como é que a pessoa pode ver um anjo pregando o evangelho, voando no céu e não se converter? Uau, que coisa doida. Aqui está um ponto principal na doutrina cristã. O Filho de Deus esteve aqui, Jesus Cristo. Deus de Deus. E o que aconteceu? Né? Ele esteve aqui, andou no meio das pessoas e as pessoas viram o que ele fez. As pessoas ouviram a palavra dele, viram. O João fala assim: aquele que vimos, aquele que os nossos olhos viram, as nossas mãos tocaram, é dele que nós damos testemunho, o Verbo divino, o Deus que se tornou carne. As pessoas tocaram Deus. E muitos não se converteram. Mas por quê? É porque a nossa mente, ela sempre está ligada em nós. Ao merecimento. Ao merecimento e no nosso modo de operar. Então, o que acontece aqui, para que nós entendamos bem essa passagem. Quem criou o homem não foi o homem, foi Deus. Né? Quem soprou o sopro de vida no homem foi Deus. O homem fez uma coisa, pecou. Não é? E quem trouxe o homem de volta, quem trouxe o caminho da salvação para o homem foi Deus. Porque quando o homem peca lá no paraíso, o homem se cobre com o quê? Com folhas de figueira. Sim.
não é? Isso aqui é o homem. Pensando que ele pode se cobrir, ou seja, cobrir o pecado. Cobrir o pecado dele. Ele resolveu o problema. Ele resolveu o problema. Deus pega e mata um animal, faz uma roupa de pele e cobre o homem, dizendo, olha, é o cordeiro que vai cobrir o pecado. Ele tira todo o pecado do mundo. Então Deus mata o cordeiro e veste o homem. Quer dizer, nem se cobrir o homem podia. Então nós pensamos assim, a pessoa vai ouvir, viu Jesus, não se converteu, porque o coração, ela não decidiu, tem o coração duro e tal. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte, não depende daquele que corre, depende de quem Deus se compadece. Então Deus é quem se compadeceu e é Deus quem elegeu. Então Jesus fala, ninguém vem a mim se o Pai não me der. Então se o Pai eterno não deu a pessoa para Jesus, ela pode ver o anjo voando no céu, ela pode ver o Filho de Deus na terra, ela não vai se converter. Não é? Essa é a realidade que está em todas as páginas da Escritura Sagrada. Não é? Você veja que Saul cometeu um pecado. Qual foi Saul? Deus mandou matar tudo, eliminar. Ele economizou e trouxe o melhor. A coisa boa, né? Coisa boa. E Samuel vai ter com ele. E Samuel diz o seguinte: que esse barulho de ovelha que eu tô ouvindo, né? Ele fala assim: olha, eu trouxe o melhor para sacrificar. Samuel olha para ele e diz assim: olha, é melhor você obedecer do que sacrificar. O teu reino será tomado de você. Você perdeu o teu reino por causa disso. Por causa disso. Bom, depois que Saul perde o reino, nós vemos Deus dizendo assim: olha, agora o Saul foi vocês que pediram. Vocês pediram um rei, não pediram? Oh, nós queremos um rei igual às outras nações e queremos um rei que vá diante de nós. Muito bem. Deus fala, agora é o seguinte, quem vai escolher o rei agora sou eu. Homem segundo o meu coração. É segundo o meu coração. Essa palavra, segundo o meu coração, quer dizer segundo a minha vontade. Isso, exatamente. Deus está dizendo, eu vou escolher segundo a minha vontade, não é mais a vontade de vocês. Eu que vou escolher. Mas, e Deus escolhe Davi. Mas é ruim de escolher, menino, se for pensar desse lado. Pensa. Deus escolhe Davi. E Davi comete um pecado terrível. Rapaz, vários, né? Vários pecados. Então Davi vai lá e ele deita com a mulher que não é dele, planeja o camarada aí para se deitar com a mulher para ter um filho, para assumir um filho que não era dele. Manipulação, né? O camarada não vai por amor ao exército de Israel. Davi mata esse camarada, manda colocar ele na linha de frente, mata esse camarada e Davi não perde o trono. Nós analisando com a nossa mente, a nossa justiça, a nossa mente carnal, nós pensamos assim, pô, mas Saul foi bem mais leve que o de Davi, né? Davi foi um pecado muito terrível. O de Saul foi só... Acontece que Saul não foi Deus que escolheu, o povo pediu. Mas aquele a quem Deus elege, a quem Deus escolhe, ele se responsabiliza. E Deus diz, Davi, você não vai morrer. Se Deus te chamou, meu amigo, você pode ficar tranquilo que ele vai prover. Ele vai prover, ele vai te ajudar. Então, o que acontece? Veja que ele fala para Davi, ó, o teu filho que vier de você, ele construirá o templo para mim. Eu vou ter ele como filho. Se ele pecar contra mim, eu vou castigar ele com vara de homens, mas jamais vou tirar a minha misericórdia dele. Porque é Deus quem escolhe. Então, quando Deus dá alguém para Jesus, foi ele quem deu e ele se responsabiliza. E é Deus quem toma conta da nossa vida. Então, é por isso que as pessoas ouvem e recebem a Cristo. Tem pessoas que uma palavra simples, ela olha... outro ouve nada. Outro pode ouvir, explicar e tal, e a pessoa... Não é possível, o cara tá cego, tá surdo, sei lá o quê. Veja que Deus, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 9 de Romanos, ele fala assim, Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele endurece a quem ele quer. Não é? Então, quando ele diz aqui, temei a Deus e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ele está dizendo o seguinte... O Criador de todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Né? Não somos nós. Nós homens, às vezes, pensamos que temos um poder sobre algo. Mas quem tem esse poder é Deus. E só Deus pode mudar o coração do homem e mais ninguém. Nós não mudamos por nós mesmos. Não é? Não. Nós não mudamos. Quem muda o coração, é o maior milagre que já existe, é este. É uma pessoa ter o seu coração mudado por Cristo. Bom. Como Paulo, que era perseguidor da igreja, né? De repente ela falou assim, mas
não era aquele que estava perseguindo a igreja, isso é um perseguidor, você não podemos ter ele aqui não. Ananias falou, quando falou, você vai lá, que lá tem um vaso muito precioso para mim. Ele falou, não, espera um pouquinho, você está falando, conta a história, deixa eu ver o currículo do camarada aqui, ó. É o Saulo? Ixi, eu vou ter que ir lá? Sim, é algo muito preciosa para mim, ó, precioso. Precioso significa de valor, importante, valoroso, que mais? E vai indo. Aquele camarada que Estevão estava lá sendo apedrejado dele. Só contemplando. Pegava cartas para ir prender e arrastar a questão. O que ele estava fazendo, né? Quando ele caiu do cavalo, ele ia fazer isso, né? Ia fazer isso. Então, só Deus transforma o coração do homem. Por isso que mesmo um anjo pregando... Mesmo acontecendo isso, rapaz. Não vai. E você vê que depois no versículo 8 diz assim, um segundo anjo, é o segundo. Nós vamos ver 6 aqui. Mas hoje nós só vamos chegar no segundo, né? Só no segundo. Só. Aí diz assim, um segundo anjo o seguiu o primeiro que estava pregando esse evangelho. Então um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia. Babilônia. Que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, a Babilônia já passou. A Babilônia aqui é o quê? 500, 600 anos aqui antes disso. Aí está aqui falando de novo, Grande Babilônia. Falando da Grande Babilônia. Uai. Nós vamos entrar a fundo nesse assunto da Babilônia quando nós somos para o capítulo 17, 18 do Apocalipse. Mas como nós dissemos que isso aqui é um capítulo que está... num vácuo aí. Assim, um parênteses, né? Entre ele está dizendo sobre a queda. Então, quem anuncia a queda da Babilônia e... Mas você não vai falar aqui hoje que é Babilônia, não? Você vai falar só na frente, só na frente. Nós vamos entender lá na frente o que significa Babilônia e por que se chama essas outras... como é que se fala? Todos esses reinos que têm idolatria, essas coisas, por que se chamam eles de Babilônia? E quem será a Babilônia? Mas hoje, inclusive, não vai dar tempo, porque daqui a pouquinho, nosso episódio já está terminando, passa tão rápido, né? Passa muito rápido, a gente começa aqui. Olha, literalmente está voando. Nosso tempo está voando. Estamos dizendo aqui, está chegando a hora H, o anjo está aí voando sobre a terra, com seu megafone dizendo o que vai estar acontecendo, porque tem gente para ouvir. Gente, não interessa onde você estiver, eu tenho certeza que tem gente para te ouvir. Vai ouvir. Vai ter gente para te ouvir, eu não sei qual época, como está escrito lá, o próprio Paulo falou, pregando esse evangelho que é a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. E aqui, ó, tá dizendo aqui, tem anjo aqui não falta, ainda vai ter mais alguns aqui, né, na frente ainda, você vai dizer. E aqui fala desse grande ponto aqui, Grande Babilônia. Um nome que já passou, essa nação aqui na época já tinha sido conquistada, já tinha sido muitas coisas destruídas, né? Porque foi Babilônia aqui, foi aonde o povo foi cativo, onde Nabucodonosor, depois entrou Dário, depois andou Ciro e pronto. Mas até aqui caiu de novo esse homem. O que é isso? O que é a Babilônia? É um país? É um sistema de governo? O que é? É um espírito? Exato. Né? E tudo isso a gente vai aprender por que está escrito isso aqui, Grande Babilônia, que é o segundo anjo que vai falar isso. E no próximo episódio nós vamos, né, falar sobre isso aqui, ó, algo aqui que está dizendo aqui, ó. Olha o que a Grande Babilônia vai fazer. Está escrito aqui, você acompanha os nossos episódios que você vai ver a explicação do que significa tudo isso aqui. E são anjos, aqui já não são mais pessoas. Não. Agora, o interessante disso é que nós vamos ver que na época da tribulação, as pessoas vão ver essas coisas que não se vê hoje. Interessante, né? Não é? Porque antes isso aqui era no Novo Testamento, no Velho Testamento, quando Abraão, né, estava lá. Exato. E de repente vieram 3, né? Vieram falar Sodoma e Gomorra, que já eram 2, né? E tem muito anjo lá na época de Sansão, né? Com o pai e a mãe de Sansão. Né? Aparecia. De repente... Né? De repente, quando o Cristo vem, isso... o último, você vê que o anjo aparece, essas aparições angelicais, elas terminam assim, quando ela aparece para Zacarias, o pai de João Batista, e José. Pois José e Maria. O Gabriel vem e fala para Maria, né? Olha, eu sou Gabriel. Pronto, e aí? Depois disso, nós vemos o apóstolo Paulo vendo um homem, né? Dizendo, atravessa a Macedônia, não é? E depois disso, essas aparições angelicais, elas não são mais... Elas desapareceram. Nas cartas não fala sobre isso. Já não fala-se mais de aparições angelicais, nem nada. Por quê? Porque hoje nós vivemos esse programa dentro do plano divino, esse programa que nós vivemos hoje, é um programa de pregação de evangelho. É no que nós devemos nos deter hoje e pôr a nossa maior atenção. As cartas, o que elas dizem? As cartas falam a respeito de dia a dia. Dia a dia. Fala a respeito de falso profeta, fala a respeito de criação de filho, a respeito de marido, de mulher, de patrão, de empregado, de servos,
É isso que ele fala. Fala a respeito de falso profeta, de como você se comportar no sistema de adoração de um culto. Tudo você fala. Você fala, né, falso profeta, lobos devoradores, e vai dizendo ensinos doutrinas, falsas doutrinas. Exato. É dia a dia. Dia a dia. Tá? Fala a respeito de roupa. Fala a respeito de um monte de coisa. Fala a respeito de rituais, né? Que no caso, sacrifício a ídolos. Né? Fala a respeito de voltar às doutrinas antigas, de voltar ao judaísmo. É dia a dia. Dia a dia. É dia a dia. Dia a dia. E o foco hoje da igreja é pregar a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazendo o quê? Fazendo discípulos, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse foi a ordem de Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, Deus de Deus. A ordem dele para nós foi pregar o evangelho, ensinar e batizar. Essa foi a ordem dele para nós, não é? Então, nesse programa vive a igreja hoje. Então, por que ele disse isso? Os eleitos, Jesus, olha o que Jesus diz, ele diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As ovelhas de Jesus estão espalhadas pelo mundo. Quem que vai levar a voz de Jesus para ela? Nós. Então, elas estão misturadas, um monte de ovelhas e bodes, estão tudo misturado. Mas as que são de Cristo, quando ouvem o evangelho, olha, Jesus Cristo é o Salvador, ele veio dos céus, ele se fez homem, e ele morreu e ressuscitou para nos salvar. A pessoa ouviu isso e fala, opa, esse aqui é o meu pastor. Até eu falei, tem uma coisa interessante, tem um assovio, que só cachorro que ouve, né? A frequência, que é um apitozinho, que a pessoa sopra e não... Ninguém ouve. Ninguém ouve, mas o cachorro ouve. Tá vendo? Porque é a frequência. O cachorro, né? O cachorro sente terremoto antes dele acontecer. Né? Antes dele acontecer, o chão começa a balançar bem levemente, tá? E ele sente, e as pessoas ainda não sentiram, mas ele já sentiu da sensibilidade. Então, ó, ele ouve a voz. Então, é isso aí, ó. Opa, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Conhecem a voz do cordeiro, falam assim, isso aqui é o meu Senhor. E Jesus fala, aqueles que não é minha ovelha nunca vão me ouvir. Então, qual é o nosso trabalho hoje? Meu irmão, não devemos perder tempo com nada nesse mundo a não ser anunciar Jesus Cristo. Pronto. É tão fácil, é tão maravilhoso e é tão libertador anunciar Jesus Cristo. E aí, muitas pessoas se preocupam. Não, mas eu prego, eu tento fazer isso, tento fazer aquilo. Nós falamos. O trazer é ele quem vai... Nós não temos... o que Jesus mandou é pregar o evangelho, ensinar a pessoa que vem para Cristo, ensinar a doutrina cristã, ensinar o que é o cristianismo e batizar. Essa é a nossa função hoje. Amém. Quando nós formos tirados daqui, entram todas essas outras coisas. Claro. Aí vai trabalhar as testemunhas, vão trabalhar os 144 mil, vão trabalhar até os anjos aqui na pregação do evangelho. Nós hoje, a nossa função é essa. Já passou. E que é maravilhoso para nós. Aqui não está dizendo que eram pessoas que estavam na terra que estavam pregando. Tava lá onde, meu? O anjo voando no meio do céu, fala assim. A gente fala voando, isso aí, rapaz, é a questão do... Porque como é que eu falo? Como é que João, naquela época, né, o que ele tinha de parâmetro para falar certas coisas que vinha... Que estava olhando e vendo. Que ele estava vendo. Muito bem. Hoje, tá? Quando você pega um celular, você fala com alguém, com outro celular que está, sei lá, pode estar no Brasil, qualquer parte do mundo, você está com o celular aqui e está falando com a pessoa. Você não está falando com a pessoa no celular como você está fazendo, quando você lembra quando você pegava um negocinho de iogurte ou então de latinha que pegava um cordãozinho, para quem é mais velho entende o que eu estou falando, pegava um cordãozinho e ficava assim, ó, ouvindo. Tá? Você não está falando celular com celular. Você está falando com o sinal que a torre, sei lá onde ela estiver, ela está mandando. Exato. Então, essa questão do voar, tá? Ondas sonoras, tá? Exato. Ondas de rádio, AM, frequência modulada, AM, alcance médio. Entrando nas ondas. Elas estão entrando nas ondas e elas estão levando. Então, hoje você consegue captar ondas, né? Exato. E como é que vai ser nessa época? Você imagina o que está acontecendo, o que está acontecendo hoje? Né? Como é que você manda uma foto, né, de um cheque e a foto do cheque chega no banco? E cai na conta. Cai na conta? Ô, gente, para um pouquinho. Eu lembro de um português amigo nosso, já de idade, um senhor, a filha dele falou para mim assim, o meu pai ele não entendia como o papel podia passar pelo fio e sair no fax. O papel não passa pelo fio.
Então, é forte, né? É forte, então. Tá bom, pessoal? Então, próxima semana nós estaremos com outro episódio, outro anjo, e vamos estar falando um pouquinho da Babilônia, como o Alfredo falou, no capítulo 17. Vai estar sendo tocado mais profundamente o que é isso, tá? E nós vamos estar aprendendo com mais um anjo, vamos estar falando do segundo, né? Depois do terceiro, e aí vamos caminhando. Então, esses dias agora nós estamos em anjos. Mais uma vez, eles é que vão estar trazendo uma mensagem. Nesse primeiro que falamos hoje, ele trouxe uma mensagem para quem, tá? Para línguas, tribos e nações, tá bom? Isso daí. Suas considerações finais, nós já estamos chegando ao final. Então vamos lá, né, meu irmão, minha irmã? Que maravilha é nós podemos hoje estar fazendo esta função, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, falar de Deus, falar de Jesus Cristo. Porque um dia vai cessar, né, Alfredo? Vai cessar. Então, que nós possamos ter cada vez mais, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que o Espírito Santo nos guie, para que nós possamos cumprir esse nosso chamado de toda a igreja, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Amém. Amém. Alô, pessoal, então estamos encerrando esse episódio, esperamos você no próximo episódio com mais um anjo, né? Vamos lá. Trazendo recado e falando, né? E mostrando e dizendo o seguinte, pessoal, fica atento, alerta. Mas para quem? A essa língua, tribo e nações, na qual a igreja não vai estar mais presente, tá? Isso aí já é um pouquinho mais para frente. Tá bom, pessoal? Nos vemos, aquele abraço e mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.